Imagine descobrir que um único pecado pode destruir toda uma família. Nesta mensagem vamos entender o que a Bíblia ela realmente ensina sobre o adultério, quais são as suas consequências e, acima de tudo, como Deus oferece o seu perdão. Saudações de paz a todos. Vamos para o texto bíblico que se encontra no livro A Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4, que diz a palavra: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito, sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Tem um texto no capítulo 20, versículo 14 de Êxodo, dentro dos 10 mandamentos, e ali o Senhor ordena para o seu povo o seguinte: não adulterarás. Vivemos em uma sociedade que relativiza a questão da fidelidade conjugal. Filmes, músicas, redes sociais frequentemente vêm apresentando o adultério como algo comum, como algo do cotidiano e também algo justificado. Porém, para Deus, o casamento é uma aliança sagrada, pura, imaculada. E o adultério, segundo a Bíblia, a gente vai ver isso, é um pecado grave que destrói famílias, fere pessoas e ofende ao Senhor. Ao mesmo tempo, a Bíblia também ela revela que existe sim perdão e restauração para quem se arrepende de forma sincera. Mas não podemos deixar de dizer que consequências também seguirão aqueles que tais atos cometerem. O adultério é uma relação sexual entre uma pessoa casada e alguém que não é o seu cônjuge. Então, toda relação fora do casamento é adultério para quem é casado. Mas Jesus ele também amplia este conceito de adultério. No capítulo 5, versículo 27 a seguir de Mateus, ele diz: todo aquele que olhar ou que desejar para uma mulher com seu coração já adulterou com ela. Então veja que isso significa que o adultério ele começa no coração antes de chegar ao ato físico. Desde os 10 mandamentos, veja que Deus ele proibiu essa prática. Nós lemos o texto de Êxodo capítulo 20, mas tem também o texto de Levíticos 20, 10 e Provérbios 6, 32. O adultério ele quebra a aliança do casamento. Ele acaba com a confiança entre marido e esposa e também ele destrói, elimina a comunhão com Deus. O adultério também causa consequências espirituais irreparáveis. O pecado afasta o homem de Deus. A Bíblia deixa claro isso. Capítulo 59, versículo 2 de Isaías, diz que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Capítulo 6, verso 32 de Provérbios mostra que o adultério traz vergonha sobre si. O prazer, ele é algo momentâneo, mas as consequências podem durar toda uma vida. Nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que entraram por este caminho e levaram consigo as consequências. Davi e Batseba, em 2 Samuel 11. Davi adulterou com Batseba, mulher de Urias, e tentou esconder o seu pecado. Consequências: morte de Urias, morte da criança, conflitos na família e sofrimento no reino. Mesmo sendo perdoado, após o seu arrependimento, está lá no Salmo 51, ele ainda colheu as suas consequências. Em João 8 temos a mulher adúltera. Os fariseus queriam condená-la. Jesus respondeu: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Depois disse: eu não te condeno, os teus acusadores não estão aqui. Eu também não te acuso, eu também não te condeno. Vai
e não peques mais. Jesus, em momento algum, aprovou o pecado daquela mulher, mas ele ofereceu perdão e uma nova oportunidade de recomeço. Guarde o seu coração. Provérbios 4, verso 23 nos diz isso. Fuja da tentação. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, também nos orienta. Honre o seu casamento. Efésios, capítulo 5, versículo 25 a seguir. Alimente a sua vida espiritual. Mantenha uma vida de oração e de meditação nas sagradas Escrituras. Talvez alguém ache que não exista perdão. Sim, existe perdão, mas como falamos, haverá também consequências irreparáveis. Em João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O perdão de Deus é algo real, mas o verdadeiro arrependimento produz mudança de vida, mudança de caráter e mudança de comportamento. O adultério nunca é apenas um erro contra o cônjuge de quem o pratica. É um pecado, acima de tudo, contra Deus e contra a aliança do casamento. No entanto, o Evangelho nos oferece esperança. Em Cristo há perdão, restauração e poder para viver uma vida de santidade com o nosso Deus. Deus chama cada crente a honrar o matrimônio, guardar o coração e permanecer fiel à sua palavra. O adultério pode começar com um simples olhar, um simples desejo, mas termina destruindo aquilo que Deus uniu. A fidelidade não é apenas uma escolha no casamento, é um ato de total obediência ao Senhor. Honre o seu casamento, honre a sua família, honre ao seu Deus. Que Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo ministre essa palavra ao coração daqueles que necessitam